Salve, André. Salve. Quer começar? Em primeiro lugar, né? Aqui publicamente um baita obrigado para o Marcelo mais uma vez. Eu acho que a gente agradeceu várias vezes, mesmo antes da live e depois da live. E acho que foi muito ímpar. Talvez isso, não sei, eu não posso falar por ti, mas talvez isso tenha merecido um pouco de silêncio, de Sim, contemplação nessa semana. Fora a gente está mais ocupado, claro, mas uma contemplação para deixar as fichas caírem. Eu fui fichando. a Eu live. reassisti as duas lives e fui fichando. Estou com o meu PowerPoint aberto aqui. Mas fui decantando as ideias e muito bacana, assim, né? Até para tem pontos que eu quero refletir contigo e quero também trocar com o Marcelo, assim, que não fizeram uma total consonância com a maneira que eu sinto, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, estarmos juntos nessa caminhada e nessa tradução não implica sentirmos da mesma maneira os conceitos, os fenômenos. Isso é bonito. O que tu quer? Quer começar? Quer começar falando depois? Queria fazer um brinde para o Marcelo. Vamos. Vamos? Brinde, Marcelo Petralha. Muito Marcelo, obrigado. Vamos, boa. vamos Boa. Uhum. fazer parte agora. Eu já encomendei o meu Schopenhauer. Então, Certo. Da live anterior dos acréscimos, da visão que o Marcelo trouxe sobre Zuckerkandel, sobre Steiner, e sobre Schopenhauer, e sobre Goethe, eu vejo, André, eu separei 3 pontos. Eram 4, eu reduzi em 3. Primeiro, que o que a gente considera como a base do músico-centramento é uma base filosófica, acima de tudo. Diferente de outras ciências médicas, cuja base mais atual é uma base das ciências naturais. Tudo que a gente tem trazido nessas lives tem mostrado que o músico-centramento, embora de modo algum contrário à ciência, né, nem poderia ser, mas a verdadeira base é a filosofia. uhum. Esse é um ponto. Uhum. Segundo ponto, essa base filosófica é uma visão de música e ser humano. Não é uma visão de música, não é uma visão de ser humano. Uhum. Visão de música e ser humano. E aí Marcelo trouxe consistentemente filósofos como Goethe, como Schopenhauer, como o próprio Steiner no aspecto filósofo dele, o próprio Zuckerkandel no aspecto filósofo dele, que são todas as pessoas pensaram música e ser humano, não pensaram música como algo isolado, como uma arte, mas como um fazer humano, como algo necessário ao ser humano. Perfeito, a gente está sintonizado. Assim, deixa eu fazer um diálogozinho contigo aqui. Porque eu abro o fichamento. A minha ideia não foi só trazer ideias que o Marcelo apontou, né? Mas fazendo uma síntese em relação ao que eu senti, né? Que eu acho que tu está falando disso, que não é uma ideia. A ideia é suprapessoal. Isso. E isso é bacana para a gente estar sintonizado nesse início de live 13, porque a nossa ponta do iceberg, Gregório, que é o número 1 da nossa live, é Paul Nordhoff, onde a gente, inclusive, de uma forma bem concreta, começa a apresentar para as pessoas quem foi Paul Nordhoff, né? E colocando o desafio meu e teu, a jornada de tentar decifrar o que para o Paul Nordhoff a gente entendia e entende que era natural. Sim. E aí o Paul Nordhoff nos dá pequenas dicas em Healing Heritage de Zucker e Creative Music Therapy também, da filosofia que melhora e embasa a musicalidade dele. E eu e tu mergulhamos. E mergulhamos principalmente em Zuckerkandel. Estamos mais do que nunca perto de Steiner.
E nesse caminho suprapessoal, o Marcelo nos aponta para mais 5 autores, mas só que esses autores, velho, Schopenhauer se embasou em Kant. Sim, Schopenhauer influenciou Freud. sim. Então aí é uma teia, porque quando o Marcelo falava sobre Schopenhauer falar a grande síntese e a vontade do mundo com V maiúsculo, no meu entendimento, isso é Lacan. Sim. Onde cada indivíduo vive e convive com uma falta. Então aí a gente vai tecendo isso, que é essa rede é imensa, e ali na ponta está o nosso objeto de estudo, que é Paul, a musicalidade de Paul, e depois a junção Paul-Clive, para chegarmos no músico-centramento. Músico-centramento já é um resultado desse estudo, né? Eu primeiro vou estudar Clive, Paul e Zucker-Kendall para chegar no músico-centramento. Sim. Sim. Então é suprapessoal, isso que eu quis dizer. Isso, é suprapessoal. Mas, ao mesmo tempo, uma linha muito clara de pensadores. Isso. Legal você ter incluído o Kant, porque tudo que se sabe, tudo que se pensa a respeito de ciência e do método científico tem uma base fortemente kantiana. Uhum. Quer dizer, o caminho que a gente segue não é diferente do caminho da ciência. Perfeito. Embora não seja exatamente o caminho da ciência. Mas aí nós vamos entrar num debate do o que é a ciência, né? Ou, É um método muito claro, muito bem definido de mensuração e avaliação de uma realidade fenomenológica. E que a gente não vai entrar aqui no que é esse método, mas e para limpar um ponto que pode criar ruído para todas essas histórias de músico-centramento, Paul Nordhoff, Zucker Kandel, Steiner, lá no século XIX, um dos primeiros psicólogos, um dos fundadores da psicologia, o Flournoy, um francês, do tempo do Freud, quando Freud ainda era um neurologista, ainda era um médico. O Flournoy, ele estabeleceu uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, o método científico não pode dizer se Deus ou o transcendente existe ou não existe. O método científico é inábil para qualquer afirmação nesse sentido. Uhum. Então, quando alguém como Steiner se torna um espiritualista declarado, e por isso é combatido pelos cientistas, Uhum. quando o próprio Zucker Kandel apresenta certas ideias que beiram uma ideia espiritual ou mística, ou como queiram chamar, quando Paul Nordhoff faz afirmações que parecem absolutamente personalistas, ainda tem nada espiritual, mas personalistas, coisa de um artista, coisa de... Essas pessoas estão dentro de um campo que não tem a ver com a ciência, que a ciência não pode avaliar nem dando um certificado de verdade, nem dando um certificado de que aquilo não é verdade. Uhum. Agora, a gente, enquanto cientista, nós somos cientistas. O teu doutorado, o meu doutoramento, foi feito dentro de uma base científica. Uhum. Portanto, a gente não pode sair dentro de um método terapêutico do campo da ciência. Agora, nós trabalhamos com filósofos e pensadores que às vezes colocam os dois pés na ciência, às vezes só um, às vezes nenhum. E o que nos cabe dessas pessoas, o que nos é permitido pelo método científico usar dessas pessoas, é todo o pensamento de profunda base científica deles. Uhum. Kant, obviamente, de um Goethe, de um Schopenhauer, de um Zucker Kandel, de um Steiner, de um Paul Nordhoff, que era um músico, ele não era um cientista, ele era um artista. Mas o interessante é o que da parte da vivência dos fenômenos,
talvez seja o que mais nos interessa explicar, né? Sim, Então, pois é. Vivência dos fenômenos é parte do método científico, né? Eu já falei numa outra live, né, que tem um autor que ele não diferencia o cientista observador de uma experiência do experimentador da experiência. Ele diz essa coisa da visão objetiva, me desculpem, mas isso não existe. O que a gente tem que considerar é a diferença entre o fenômeno e a subjetividade sobre o fenômeno. Mas para mim, Gregório, aí entram, ao meu ver, toda a escola qualitativa. Sim, Toda a claro, escola claro. qualitativa onde o cientista qualitativo ele tem uma obrigação ética de dizer que sim, o subjetivo fez parte. Assim, Exatamente por isso tem que se ter cuidado, porque não se pode generalizar, mas se pode transferir. sim. E eu não acho isso realmente, isso é muito Kennegan, né? Eu não acho isso absoluto, eu sinto isso. Eu acho isso extremamente robusto, porque há também estratégias para que garantam a confiabilidade que nem os quantitativos fazem, né? Sendo que a confiabilidade dos quantitativos também é tão suspeita quanto a confiabilidade dos qualitativos. Mas é óbvio, porque os métodos quantitativos, eles não foram criados originalmente para testar subjetividade. E Pois é, tudo que eu e tu pensamos sempre tem a ver com o subjetivo, e não com ingrediente de remédio. sim. Então, o trabalho do músico centramento e de um Paul Nordorf e de uma Nordorf Robbins terem por base filósofos e uma filosofia e um pensamento filosófico específico que une música e ser humano, ou até que se coloca entre música e ser humano, porque não está estudando só ser humano ou só música. Uhum, Está estudando um entre específico. O uhum, que ocorre entre música e ser humano quando esses dois se põem em relação? uhum, uhum, Então, isso eu acho que é de uma coerência muito interessante, uhum, que é uhum. muito, Claudinha. né, Uhum, nessas lives e nesses últimos uhum. tempos. Mas aí estamos muito sintonizados. Passa a bola para mim agora. Agora é sua. O Marcelo, de repente, diz que um orientador dele perguntou: mas o que isso tudo que você está me dizendo, via filosofia, né, tal, dos fenômenos que acontecem no encontro de música com o ser humano, não aconteceria numa mesa de ping-pong? Esse tipo de pergunta para testar um caminho Sim, de pensamento, eu acho interessante e eu tenho uma resposta para isso. Eu não ia interromper o Marcelo ali, né? Eu diria para o meu orientador o seguinte: vai testar o ping-pong. Eu não estou interessado em testar nem o ping-pong. E essa pergunta do ping-pong, tu poderias ampliar para isso tudo, André, que tu está falando sobre eficiência da música e essa base filosófica não daria no mesmo se a gente botasse pessoas a conviver com filhotes de elefante? Talvez. sim, Ping-pong? Talvez. Olhar para a Lua? Talvez. Eu não sim. estudo esses fenômenos, eu estudo o fenômeno do encontro de ser humano com música. Se o senhor está interessado em saber sobre ping-pong, o senhor vá procurar o ping-pong. E daí o senhor me diga se é o mesmo que eu estou achando no meu É, percurso sobre ser humano e música. São confrontos, às vezes, que eu não acho úteis. Porque me parece que a nossa validade ela não está na comparação. Como é que a gente poderia. Como é que o Freud, falando de sexualidade infantil, poderia comparar o que ele estava sentindo com qualquer outro método, velho? E se comparasse com outro método, invalidaria o percurso da psicanálise. Então, me parece que sempre são confrontos que, de uma certa forma, tolhem academicamente ou tentam tolir sim, um caminho livre. Porque quem vai validar, se nós somos éticos, e me parece que somos eu e tu, é um caminho já de 20 anos juntos, com um livro, com uma abordagem que foi parida e é praticada, mais os escritos. Tu fizeste, a meu ver,
o melhor livro do mundo sobre Paul Nordhoff. Então já tem uma robustez de produção toda baseada nesse estudo. O ping-pong é assunto da cabeça do orientador. Uma ping-pong terapia é dele. Eu não estou falando em nada de ping-pong, elefante, lua. Eu estou falando sobre base filosófica robusta para, via metodologia qualitativa, eu me debruçar com colegas e colegas de fora, que aí sim podem validar, e meus pacientes. Eu quero trazer um conceito do Marcelo aqui, que eu não sinto, Gregório, e dividir contigo, na clínica. Quem não me faz sentir da maneira que o Marcelo traz, e aqui eu repito, não desvalorizo absolutamente o que o Marcelo sente, mas a minha clínica me mostra o contrário. O contrário não. Me mostra diferente sobre o mesmo fenômeno. Como é que eu não vou validar a minha clínica, Gregório? Como é que esse qualitativo da observação sistemática, não é observação qualquer, é sistemática. Isso é base da metodologia naturalística qualitativa chamada observação sistemática. É uma das estratégias que eu usei na minha tese de doutorado. Então, a gente tem que abrir a cabeça, realmente, porque pensar que ciência é só modelo biomédico e testagem por número, não que também não invalido que a gente possa usar, que possa ser útil, mas não, né? Então, orientador, por favor, estude o ping-pong e o elefante e a lua. Nós estamos aqui, não é live sobre ping-pong. Né? Então, a resposta do Marcelo seria mostrar a música, a relação entre ser humano e música. E não se dirigir à mesa de ping-pong. E isso está sendo feito aqui, André. Foi feito pelo Paul Nordhoff, foi feito pelo Zuckerkandel, quando ele apresenta uma visão de música, dizendo o que é específico na música, o que a música tem, que outras coisas não têm. E eu diria que o Steiner faz o mesmo, dizendo que a zofia, o conhecimento, está no antropos, está na vivência do humano. Então, André, essa base, que é uma base filosófica, isso, que é uma base do pensamento, o pensamento que observa o fenômeno. Zuckerkandel cita no começo do livro. Não é um pensamento isolado, apenas conceito. Perfeito. O fenômeno percebido e dado entre pessoas ao longo de 300 anos. Exato. Nós estamos mostrando para as pessoas, para nós também, mas para as pessoas que estão acompanhando esse processo nosso, como Paul Nordhoff, que é o nosso objeto de estudo inicial, ele aponta a pontinha de um iceberg. Né? Só que está acontecendo algo, Gregório, eu só quero repetir. Se alguém pegar aqui desavisado e for ler a obra do Nordhoff Robbins e os escritos, os pensamentos do Paul, não vai encontrar Schopenhauer. Pois é. E vai encontrar Steiner de uma forma muito complicada. E Zuckerkandel com os fiapos de Zuckerkandel. Fiquei pensando, Gregório, e aí eu fiquei um ano lá dentro, eu não ouvi a Clive Robbins falar, não ouvi Alan Turing falar de ninguém. E agora eu fiquei sabendo que não se está ensinando nem Zuckerkandel, nem Steiner. Então eu acho que desde Paul Nordhoff está se perdendo a base filosófica que gerou, escrevi no Face agora, absolutamente todos os conceitos que fundamentam a Nordhoff Robbins. Então tem um pouquinho de incoerência, assim, a meu ver, né? Mais uma, porque aí a pessoa sai só lendo a operação, não o que fez surgir a operação. Bom, mas estamos aqui para isso. Para isso. E quando o Clive Robbins diz que a base é Maslow e a psicologia humanística, ele já não encontra isso como base na música feita. Não.
no pensamento apresentado pode ter, porque tem uma afinidade, mas não é base. Ter afinidade é ser de, base. de maneira alguma. De Em maneira alguma. especial, pensamento musical não tem como Não, enfiar o dado Maslow. É não. que nem querer comparar com ping-pong. Só atrapalha. É, Só pois é. atrapalha. Começa a tecer o teu pensamento a partir de uma série de ideias da psicologia, de uma psicologia isolada ou distante da música. Uhum, uhum. E como é que a gente Só vai chamar de atrapalha. terapia? Só atrapalha. Né? Não, não, é que tem os conceitos que são maslowianos e rogerianos que são interessantes, é óbvio que a Northrop Robbins usa, da empatia, da presença, da aceitação, da peak experience, que é a pirâmide de Maslow. Tudo isso é ok, mas mesmo o Condition Child, Gregório, que foi pensado com Audrey, vamos lembrar, em 61, para isso que serviram os casos clínicos aqui. Sim, Em sim, sim. 61, ninguém estava falando de Maslow na Northrop Robbins. Não. Existia atualização de self, existia condition child se expandindo. E isso é Zuckerkandl. É, pois é. Isso é Zuckerkandl, isso não é Maslow e nem Rogers. Não. É isso. Não, não. Tá. Posso falar uma coisa aqui? Manda. O que eu achei, eu estou cuidando do tempo porque tem bastante coisa, Gregório. Sim, sim. Em frente. Eu vou te ler agora, porque eu acho que isso aqui tem que ser. Eu tirei bem das palavras do Marcelo e eu achei isso muito central, apesar de que tem o meu será? Mas vamos lá, vamos lá. Não é nai com aqui está o conceito, aqui está o being, in e with. Aqui está a origem do triângulo. Aqui tá o berço, para o meu ver, da fundamentação da Northrop Robbins e musicoterapia músico-centrada. Não é nai com a música, diz Marcelo. 2 pontos. É dentro. Aí me lembrei, being in, estar dentro, né? É dentro do quê? É dentro do quê? Dentro da vontade do mundo. Vontade com V maiúsculo. Sim. Esse fenômeno une os autores. Ah, perfeito. Dentro dessa suprapessoal ideia, segundo Marcelo Petralha, e eu acho que eu e tu concordamos, Sim, há uma união que está dentro dessa vontade com V maiúsculo, vou devagarinho, como atributo essencial da existência. Música é uma manifestação direta dessa expressão da vontade com V maiúsculo. É dentro dela que a música acontece. Então tá. Porque o conceito do Northrop Robbins é being in e with music. Aqui estamos falando de outra coisa. Dentro, tudo, o fenômeno da música, e talvez, aí sim, o fenômeno do triângulo aconteça dentro, respondendo a essa vontade, e aí une todos esses autores, a essa falta que todo mundo percebe. E que então música, nos unimos à música, até por reconhecermos nela isso que está em nós. O Homo sapiens é um ser vivo que precisa fazer música para tornar-se humano. Aí eu acho que está falando muito legal de algo que tu lá no início disseste. Ok, alguém pode se confundir. Ah, o André e o Gregório estão metaforizando. Se alguém nos disser isso, eu mato. Tudo que a gente não está é metaforizando. A gente está traduzindo o que para muitas pessoas seria entendido como metáfora. Não, não é. E tu disseste uma vez, alguém pode se atrapalhar e dizer, não, Gregório e André, mas não existiria música sem o ser humano. Não, é o contrário. Não existe ser humano sem música. Então, a gente se humaniza fazendo música. E isso é perfeito, eu já te passo a palavra, que quando então a gente, quem expande, não expande somente a sua musicalidade, expande tudo que se é, porque se é homo músicos. Eu acho que isso é central, central. Respondemos a um V maiúsculo, ao being in e with na música, na e com a música, a entidade, o triângulo, isso acontecendo, tentando dar conta
de uma vontade, essa V maiúsculo do mundo, e quando a gente se expande, pensa em Condition Child, a gente não expande motricidade fina, olhar, a gente expande tudo, todo o conjunto. E é um conjunto musical, não é separado. Não. Vai tu, vai tu. Alguém poderia dizer, mas vontade com V maiúsculo ou com V minúsculo, isso não tem nada a ver com música. Isso é um pedaço do ser humano, não é do mundo. Uhum. A gente teria que dizer para essa pessoa, vamos conhecer o conceito de vontade como colocado pelo Schopenhauer. É filosofia, é o caminho filosófico. Pois é. Sem isso, essas palavras, André, ou sem o entendimento do que é qualidades dinâmicas, como colocado pelo Zuckerkandel, e o Marcelo reforçou, elas existem na música, elas não são um acréscimo do ser humano. Não existem no ping-pong, professor. Pois é, não tem. Se as pessoas entenderem esses conceitos, que são conceitos por observação de fenômeno, conceitos criados as pessoas vão ficar distante do entendimento, André. Então, é difícil mesmo levar isso para um público amplo, porque o público tem que ser preparado para isso. Claro. Esse é um desafio. Esse vai ser a Paula está aqui. Esse é um desafio, Paula. Esse é um desafio. A gente tem que garantir ética. Eu diria que é uma ética, Gregório. Garantir essas fundações. Senão o prédio cai. Sim. Senão a gente fica... Eu entendi Music Child. Não. Não, sabe por que não? Porque quando o primeiro diretor de hospital, de uma unidade que tu trabalha, de uma clínica, ele te fizer uma pergunta, por que isso? Por que o ping-pong, será que o ping-pong não daria na mesma? Ou por que não está se cantando mais? A gente vai responder sempre no concreto. Sim. Né? A gente vai responder sempre no concreto. Aí o prédio ele vai ser igual. Ele é um prédio molenga. Né? As fundações têm que estar muito sólidas. E aí é o teu início da live de hoje. As fundações são filosóficas. E a base filosófica sólida dessa que é suprapessoal, ela garante a estabilidade dos conceitos. É que nem eu falava para uma família hoje. O meu filho entrou no André falando 3 palavras. Depois de 4 sessões, está falando 17. Não. Quem faz isso treinou a criança e a criança é um papagaio. Porque não treinando, uma criança pode adquirir mais sílabas ou palavras fora de contexto. Alguém só fala quando o pensamento abstrai. E é isso que eu estou entendendo que a gente está fazendo. A gente está convidando para se entender no Order of Robbins e musicoterapia músico-centrada, o pensamento ache... E agora eu vou te passar a bola, porque tem uma outra síntese, a meu ver. Sou muito agradecido a Zuckerkandel, a Steiner, acho que Marcelo também e tu também, por ter nos levado, Gregório, filosoficamente a atingir uma outra dimensão. E eu acho que é isso. É isso. As experiências que eu vivi em música, esses filósofos me ensinaram como pensá-las num outro universo. Que é o universo, inclusive, que me faz ouvir a pergunta, o ping-pong não daria na mesma? E, em primeiro lugar, fazer silêncio. Né? De duas uma, eu dou um soco no professor, não sou violento. Mas tem que fazer silêncio para... Como é que eu explico com toda uma base filosófica, né, que a bolinha de ping-pong em relação à raquete não exala, não expressa algo chamado qualidade dinâmica. Isso acontece singularmente no mundo das notas, em algo chamado campo dinâmico, num lugar, professor, que é um lugar pertencente à música, que é o Entre Mundos. Que o Zuckerkandel chamou de terceiro palco. E eu acho que o Steiner chamou de Devarran. O Marcelo acha que a gente tem que ir com cuidado nisso, mas eu não sei. Eu acho que sim, porque é uma outra dimensão onde habitam as notas, cara. Mas essa outra dimensão, ela não pode ser despachada
para um mundo transcendente ou para um mundo espiritual, porque isso, usado como argumento para denegrir, é sacanagem, Sacanagem, mas né? não precisa usar Agora, isso, né? entender que existe uma outra dimensão, Aham, que esse terceiro palco, ou um entre mundos, que não é nem mundo objetivo, nem mundo subjetivo, perfeito. É um mundo nem mundo filosófico. interior, nem mundo interior, mas que o terceiro palco abrange os dois e une os dois, isso requer uma explicação filosófica de onde é que veio essa ideia, essa noção de mundo, onde há uma dimensão à qual nós não estamos acostumados a nos referir, embora, estranhamente, estejamos acostumados a habitar essa outra dimensão enquanto musicistas, enquanto musicoterapeutas. Uhum. A gente habita essa dimensão e se nega a considerar que ela existe. E aí a musicoterapia quer encontrar um campo sólido para ela se colocar, Uhum. ou no mundo objetivo, Perfeito, no mundo perfeito, subjetivo. perfeito. Aí ela fragmenta o que é música para ela caber num dos dois ou nos dois, mas coisas. Excelente, excelente, Gregório. Excelente, excelente. E aí a musicoterapia não para em pé. Não para em pé. Ou, como diz a Helen Boni, resultado do simpósio de 1982, é tentar colocar um pezinho num sapato que não cabe o pé. Tu até Isso. encaixa, mas não fica confortável. Né? Não. Dá até para andar. É. Nem muito, Exatamente. nem muito rápido, nem nada. Perfeito. Eu acho que tu respondeu agora com essa fala exatamente esse sentimento da Helen Boni. É. Exatamente isso. É. Uhum. E ela, além de citar o Zuckerkandl, era uma musicista de mão cheia e entendeu música dentro de musicoterapia. Uhum. Todo o trabalho dela e as exigências do trabalho do GIM, a exigência que o GIM faz para quem quer se formar, o entendimento de música, Uhum. mostra que essa mulher entendeu bastante bem essa ideia. Uhum. Quem sou eu para dizer isso? Mas, enfim, Uhum. só para trazê-la para dentro, para a gente se unir a ela. Uhum. Assim como Paul Nordorf entendia essa ideia de entremundos ou de terceiro palco, sem que precisasse usar essas palavras. Uhum. E talvez há 60 anos atrás, 50 anos atrás, de fato não fosse necessário essas palavras. Uhum. Para eles não foi, para o mundo naquele tempo não foi, e o J.M. Nordorf Robbins estão aí Uhum. crescendo, Uhum. mas talvez para a gente criar uma teoria unificada da musicoterapia. Eu sinto falta disso. Uhum. Cada linha, abordagem de musicoterapia tem a sua conceituação, mas não tem uma teoria unificada. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com uma coisa, né? Porque vamos pensar no mundo da psicologia, que é um mundo mais antigo que o nosso, tá? Eu particularmente, eu tenho mãe psicóloga, irmão psicanalista. Eu devo iniciar o ano que vem uma formação em análise. Eu sou paciente de psicoterapia freudiana e de análise há muitos e muitos anos. Dentre tudo que eu conheço, Gregório, das linhas da psicologia, a que eu considero mais profunda é a psicanálise, tá? Quem Sim, sou eu, sim, agora te parafraseando, quem sou eu para desmerecer as outras, né? sim. Mas do que eu conheço, é a que eu gosto mais. Eu acho encantadora a profundidade de autores como Melanie Klein, Freud, Anna Freud, né? Tal. E eu acho que tem uma liberdade na psicologia para pessoas fazerem todo um trabalho muito sério que também cresce na cognitivo-comportamental. Eu acho que é água e vinho, né? Ah, Eu ah, acho que eu e tu estamos fazendo uma história muito particularmente, eu acho, muito bonita, que nós acreditamos total. Mas junto conosco há pessoas e grupos fazendo crescer uma musicoterapia ou musicoterapias que são radicalmente distintas, sim. filosófico e teoricamente. Não acho que a gente tenha que rumar para uma unicidade. Não, então deixa eu explicar um pouquinho melhor o termo que eu usei. Explica. A física, especialmente a física quântica, ela tenta criar um conceito unificado,
uma teoria unificada, não consegue, mas a busca disso movimenta pessoas que pensam completamente diferente Uhum. em torno de uma construção conjunta. Então, a questão não é igualdade de pensamento ou de prática. A questão é um certo tipo de estudioso, o físico ou o musicoterapeuta, entender que, embora a gente possa atuar a partir de ideias e métodos diferentes, de alguma maneira eu tenho que encontrar uma unidade para cada um retirar dessa unidade, que não é única, mas que ela conversa. Quer dizer, os físicos tentam conversar entre si, os psicólogos tentam conversar entre si, mesmo com as diferenças. Eu acho que não tentam, não. Não tentam, não? Eu acho que não Então, tentam. Eu acho que hoje não à toa existem os centros de psicanálise. Aliás, não sei sim, se tu sabe, mas entre centros de psicanálise em Porto Alegre, sim, os existem. centros de psicanálise não conversam entre eles. Sim, pois é. Então, eu acho que as diferenças, elas vão. Quando elas existem de uma forma, me parece, muito nucleares, fundamentais, como fundação, eu acho que ela encaminha de uma forma democrática. Tem a beleza, Marcelo estava falando isso também, tu Sim, concorda? Para, por exemplo, eu e tu nos virarmos, Gregório, está na hora, nós sentimos, para continuarmos as jornadas brasileiras músico-centradas. sim. A nossa colega Paula Meliante marca uma reunião com vontade que nós contribuamos com uma formação músico-centrada no Uruguai. Não uma formação de musicoterapia geral, não. Tá, tá. Então, eu acho que nós vamos caminhar. Contigo, André, concordo contigo. Talvez uma coisa que na física possa ser possível, ah, talvez na psicologia ou na musicoterapia não possa ser possível. Não sei se na física é possível. Eu não sei, dependendo das escolas, talvez não encontre, não é inimizade, mas não encontre um Não, diálogo mais profundo. Não mas o sei. fenômeno físico sendo o mesmo, Ó, por exemplo, alguém perguntou: será que o físico clássico aceita o físico moderno? Exato, boa. A pergunta da Lisley, eu não sei se tem, não tem choques. ainda existe um físico clássico, eu acho que eles morreram. Não, não, não só por ideia, pela idade, mas a ideia de haver apenas a física clássica já não existe dentro da física. Bom, eu sou ignorante nesse assunto. Tá, Eu não posso tá. opinar. Isso é um paralelo. Depois, quando a gente se encontrar, a gente toma um vinho e conversa sobre essas. Vamos Mas eu acho voltar. que, de qualquer maneira, eu acho que tem um caminho, me parece natural. E gosto muito da musicoterapia brasileira. Ouso dizer assim, a musicoterapia brasileira em diálogo com a latino-americana também, Sim, onde não está havendo, isso é importante, não está havendo conflito, há sim, diálogos. Nem, a sim. gente tem agora 14 pessoas conosco, não tem 1000. Nem todo mundo está interessado em aprofundar, né, conhecimento de Northrop Robbins, musicoterapia músico-centrada, nossa base filosófica. Não deixam de ser musicoterapeutas, óbvio, né? Estão no outro caminho. Greg, tem algo assim para fechar esse tema. Tá. Marcelo segundo Steiner, que eu acho bacana. Aquilo que ele fala, você só pode falar que é verdade ou não se você for lá. Eu acho que é uma bela síntese assim Sim, do que a gente vem dizendo. Quer dizer, não é só isso tudo que a gente está fazendo aqui é uma excelente base no nosso entendimento para uma reflexão, mas sobre o que é vivido. Eu repito, se a gente não for lá no Entre Mundos, se a gente não perceber o Entre Mundos, a gente não vai fazer nada com esse monte de material. Como a gente não lê, de novo, sim. a gente não vai ler direito o Healing. Healing, como fica palpável, Gregório? O Healing tem duas metáforas para Healing, me parece, até essas 13 lives. Uma, se tu pegar Healing com a base que a gente está oferecendo, eu acho que tem descobertas. Sim. Se tu pegar o Healing sem essa base, tu vai fechar o Healing.
Sim. Porque tudo vai parecer brincadeira, vai parecer um Paul até exibindo a sua musicalidade através dos autores, Sim. olha os intervalos. Isso é tão de menos, é tão de E menos. dando receita. Use a terça como Bach usou, use a terça como Chopin. Não, mas não é isso. Não é isso. Né? E Healing é profundo porque use a terça para desvendar e convidar esse outro ser humano que está na tua frente, que é também um músico, para junto contigo adentrarem as praças tonais, os Sim. sistemas, e lá no encontro com aquelas vontades, aciona a vontade nesse outro aqui, e aí tudo se desenvolve como ser musical que somos, numa amplitude de desenvolvimento. Ou quem trabalha com idoso, com a sua demanda, quem trabalha com gestante, na sua demanda de conexão. É isso, healing é isso. É. Não é sobre aplicação de intervalo, de escala, de idioma. Não, não é um receituário É. musicoclínico. São exemplos de como a música movimenta. O que na música movimenta? Uhum. O que na música é dinâmica. Exato. E, portanto, sendo movimento, sendo dinâmica, como isso trabalha com a movimentação dinâmica do ser humano. Seja a movimentação física mesmo, Uhum. fenomênica, seja a movimentação subjetiva. Uhum. Porque a música não faz essa divisão entre objetivo e subjetivo. Isso é muito esquisito para o nosso planeta eurocêntrico. Uhum. Então nós temos na ponta aqui, ó, na pontinha aqui do meu quadradinho, né? Nós temos healing e olha o que eu e tu estamos fazendo. A gente está voltando, para depois voltar para healing e aí entender healing, entender, Sim, aproximar do entendimento do ser. continuarmos na trajetória com o healing, continuarmos, porque daí o sentido fica muito mais infinito. É. O desvendar é muito mais infinito. Né? Sim. Que mais, E Gregório? aquilo que a gente descobriu em Paul Nordorf, na ação musical dele, tem pouca referência no pensamento musical dele, mas muito na atuação, na ação musical dele. Criou um impacto em nós dois, pelo menos em mais gente, sabe? Que faz a gente querer recuperar a construção inteira, e não só o lado visível, a ponta do iceberg visível. Uhum. E esse trabalho de recuperação é como uma escavação arqueológica, né? Exatamente, exatamente. Coisa, Boa, boa. vai destruindo areia, tirando terra, e vai descobrindo que tem uma cidade ali embaixo, debaixo das cinzas do vulcão do Vesúvio. Ai, onde é que tu andou agora? Agora tem uma Pompeia embaixo aqui, velho. Pompeia embaixo, pois é. E tem uma Pompeia debaixo da Pompeia, mas aí é outra história. Exatamente. Mas tem uma cidade inteira ali que funcionava, sempre funcionou. Exatamente. E se a gente olha a superfície da música, ou da ação musicoterápica da música, a gente encontra coisas interessantes, com toda certeza. Mas a gente não encontra esse edifício, a cidade inteira. Não. Que é o que vem sendo revelado aí pelo Paul Nordorf, pelo Zuckerkandl, e que a gente, de cara, 20 anos atrás, a gente ficou encantado, falou, meu Deus, aí tem alguma coisa. Exato. E a gente foi indo atrás, indo atrás, indo atrás. Sabe o que tu me fez lembrar? Me fez lembrar a tua carta para mim, quando tu voltou para o Gregório já contou essa história, que em 2000 ele veio para o Congresso em Porto Alegre e ele fez a oficina sobre Nordorf Robbins comigo e com John Carpenter, e eu mostrei o Edward, sessão 9, não sei se todo, mas ele falou da sessão 9, e aquilo impactou, só que o Gregório não veio falar comigo, acho que timidamente, não veio falar comigo no evento. Mas aí, na semana seguinte, ele manda uma carta extremamente carinhosa, diria que muito potente a carta, porque foi lido, não fui eu que li, mas a Celi da Gamuse leu em voz alta e eu fui impactado pelo teu texto.
E assim, quero conhecer melhor esse cara, e a gente fez contato a partir daí. Mas por que eu estou trazendo isso? Uma história que tu já contou. Porque eu acho que ali foi um impacto muito turning point para ti. Sim, foi. Como para mim também foi começar a ouvir Talks on Music, e a experiência em Nova York que eu tremi numa vivência que durou um ano, e a coordenadora do meu grupo era a Barbara Hesser. Agora eu já estou melhor, eu já estou mais tratado, mas quando contava essa história, muitas vezes eu me emocionava de ter que parar. Por quê, né? Porque ali eu validava os papeizinhos todos esses que a gente chama de diplomas, né? Que não servem para nada se tu se tu não habita esse lugar, não faz nada, porque são papeizinhos, né? Agora, foi isso que eu fui fazer no mestrado, eu falei para a Bárbara isso, até hoje eu falo, foi aquilo que eu fui fazer. E eu perguntei para o Marcelo também, né? E todos nós três reconhecemos a ponta do iceberg e mais a percepção de que tem cidades aqui embaixo. Tem cidades aqui embaixo que vão explicar para nós. Para mim, Gregório, e tu também, porque eu vi tua live com a Vivi, eu achei muito legal, Gregório falando com ela, e o Gregório, na revisão do meu livro agora, eu não mudei muita coisa, a não ser reforçar o músico centramento, e tu naturalmente olhou para ela. Eu não sei ser diferente, exatamente. É. Nós somos isso e por isso nos tornamos musicoterapeutas, né? É. E veja, a gente não está criando nada, André. Sim. A gente está revelando uma série de elementos por detrás ou por dentro do que a gente percebeu e tentando trazer à tona para nós mesmos e para quem mais queira compartilhar. Claro. Se a gente não fizer isso por nós dois, ninguém vai fazer, André. Exato. E eu tenho eu tenho certeza que tem cidades embaixo de cidades, e tu também, muito bem colocado por ti. Tenho falado para a Carol, e não falo de brincadeira, devo durar menos que ela neste planeta. E eu acho que algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo, e outras que eu penso também, vão dar continuidade a essa escavação arqueológica, né? Porque eu acho que a gente já conseguiu, Paula Meliante, a gente já conseguiu, eu acho que no mínimo, mostrar que Northrop Robbins, que é uma ponta de um iceberg, e que há cidades muito potentes que explicam constantemente musicoterapia para nós, de uma forma que garanta, ao meu ver e ao teu, uma identidade muito precisa da musicoterapia. Sim, sim. Que esse ponto de música entrelaçado com o ser humano. Exato. Entrelaçado. De um ou de outro. Né? Eu acho isso para mim satisfaz quando eu quero ser musicoterapeuta. Outras coisas não me satisfizeram até aqui, André. Essa me satisfaz. Essa me satisfaz. Essa eu sou, essa tu é. É, É mais do que satisfazer. Sim. Por isso que eu e tu continuamos a escavação. A gente está escavando, eu adorei a tua metáfora. A arqueologia que nós fazemos, Gregório. Olha, a Paula dizendo, tu vai, sem dúvida, Paula. A arqueologia que a gente faz é sobre nós. É sobre nós. É descobrir cada vez mais sobre aquilo que nos fez ser musicoterapeutas. É totalmente a nossa verdade. E aí, acho que é bonito. Tem a Paula, tem a Carol, tem a Ju, né? Tem várias pessoas que estão sensíveis a essa caminhada. Sim. Né? O tempo hoje passou muito rápido, não passou, André? Passou. Mas foi bom, né? Foi bom. Foi. Nós temos 5 minutos, tem alguma coisa, porque a gente falou, só uma síntese aqui, nós falamos da importância dessa teoria toda, pontuamos, ser suprapessoal. Então fizemos essa viagem de Paul Nordorf para trás, e vamos continuar fazendo via tua metáfora da arqueologia. Nós trouxemos a vontade com V maiúsculo, trouxemos o terceiro palco. Sim. E reforçamos a importância de como é que a gente vai
dar credibilidade a tudo isso, frequentando esse lugar. Não tem como ser de outra maneira. Frequentando esse lugar, eu andei escrevendo no Facebook, ninguém é psicanalista porque frequentou divã. Ninguém é psicanalista porque decorou Freud. Tu vai te tornar psicanalista porque tu frequentou divã. Oi, Dado. Oi, Dado. Frequentou divã e se tratou psicanaliticamente. Sentiu essas forças todas em ti. Então, isso te torna apto a usar toda a teoria para entender o que aconteceu em ti. Tu te forma, então, Paula, é isso aí que a gente tem que fazer. Tu te forma, e no Brasil aqui também, tu te forma, então, a partir da vivência e da reflexão. Mas tem que perceber isso. Tem que tremer, tem que sentir o que a Helen Bonny sentiu. Sim, sim. E que Paul Nordorf sentia e fazia e faz a gente sentir quando a gente escuta. Quando a gente trouxe os casos clínicos, a gente sentiu, a gente viveu isso. E por isso tem 60 anos de idade aquilo, 61. Por isso que eu queria só te provocar e provocar o Marcelo, e não vai dar tempo para muito, mas a minha experiência clínica, porque eu tinha comentado isso, me faz diferenciar o homomúsicos que eu sou, indo no banco, conversar mediocremente com o meu gerente sobre o assunto mais chato que for, porque sempre é, mas eu não deixo de ser homomúsicos quando eu estou ali. Versus quando eu faço música, versus quando eu estou fazendo música dentro do triângulo, na clínica músico-centrada, onde eu me arrepio, onde eu sei que eu não posso parar de tocar, porque tem um triângulo ativo ali, né? Eu não posso parar de tocar. Eu tenho a impressão, Gregório, que ali eu adentro entre mundos, não no banco. O homomúsicos adentra o entre mundos. E aí, eu não sei, eu topo voltar numa próxima live, quando a gente estiver trazendo aqui os casos clínicos. Aí talvez tu me diga, ok, André, essa sensação, mas o entre mundos, ou o terceiro mundo, ele abarca vocês. Ele abarca vocês e ele é um conjunto, ele não é um outro lugar, ele é o que abarcou. Talvez. E com um detalhe aí, André, nem sempre fazer música Perfeito. É estar no triângulo, é estar no entremundos da música. Não só porque a gente está treinando uma escala no piano, uma coisa banal. Às vezes eu estou fazendo música compenetrado, cantando ou tocando uma sonata, e não estou no entremundos da música. Eu estou ainda do lado de fora desse campo central da música. É um ponto importante para nós musicoterapeutas, porque fora do triângulo, dentro do nosso pensamento, não há um processo clínico. Perfeito. Não há. Mente é outra coisa. É outra coisa. Tony, talvez tenha efeitos, mas é outro caminho, é outra coisa. Perfeito. Não, inclusive tu toca num ponto que é importante. Há, por exemplo, mas André, desde que ele entra na tua sala, já é o triângulo. Não, porque ele ali está checando confiar, está checando a segurança, vai se instalando o triângulo, vai se construir o triângulo. Isso aí. Gregório, temos 1 minuto e 16 segundos. Todo seu. Tá, então, um beijo para ti. Eu acho que foi legal. Acho que foi uma live de uma boa reflexão. Sim. Mais um pouquinho de arqueologia, de escavação. Um beijo para ti. Um beijo para todo mundo. Beijo, André. Beijo para todo mundo. Semana que vem estamos aqui de novo. Estamos aqui de novo e eu acho que vai ser mais um caso clínico, né? Nós vamos divulgar. E nós estamos rumando agora para a parte final do nosso processo, que vai ser chegarmos na Nordorf Robbins moderna, com conceitos modernos. E aí a gente faz um balanço de tudo. Um beijo para todo mundo. Valeu, Gregório. Beijão, velho.